Bom dia, bom dia, tudo bom? Mais uma semana começando, graças a Deus, né? Vamos aí para mais 5 dias úteis. 5 dias úteis, né? O feriado acabou sendo no final de semana. Vamos aí seguir para mais uma semana de vitória. A gente trazer aqui um linguajar já crentez, nosso crentez da leitura do dia. E aí, deixa eu só colocar minha aguinha para o lado. Agora eu tô deixando uma garrafa de água aqui porque tá difícil, né? Tô acordando com a voz de... Mas vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lira Machado. E esse podcast aqui nós falamos sobre relacionamentos, falamos sobre filosofia, sobre amor, sobre religião, tudo de uma maneira bem livre, bem despretensiosa, com pensamento crítico, para que possamos entender de fato, né, com lógica, os assuntos que são abordados no dia a dia de uma pessoa, ou só no meu dia a dia. Tá bom? Vamos lá, a leitura do dia de hoje não é do mesmo livro que a gente seguiu na semana passada. É do marido, né, dela, da esposa dela, Maurício Fragali. Então nós temos aqui um upgrade no conteúdo, não que o outro não fosse tão bom quanto, mas a dose dessa leitura aqui acaba sendo sempre um pouquinho, né, se trata de Maurício Fragali, né? Tem sempre um gás aqui que muitas das vezes as pessoas, né, piram aí com o entendimento, com a visão que ele sempre traz dos assuntos. Estou folheando aqui porque eu estava tentando ler um capítulo inteiro, mas é bem grande um capítulo inteiro, então vou continuar indo por tópicos. E o primeiro tópico tem 2 páginas e meia, então vou ler aqui, bom que eu aproveito os títulos dos tópicos, né, como capítulos. Esse é bem curtinho, então de repente a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre, tá bom? Vamos lá. O título do capítulo de hoje é A Graça Como Ela É. O relacionamento de Deus com o homem na Antiga Aliança se baseava na lei. A lei funcionava como um véu que impedia que Deus se apresentasse de modo como ele realmente é, um Deus de amor. Quando a lei foi dada, Deus usou um intermediário, Moisés. Deus ficava de um lado, o povo ficava do outro e Moisés ficava entre os dois, né? Ele fazendo o papel de Jesus. Deus não se relacionou graciosamente, livremente com o povo para mostrar a lei. Mas na nova aliança, o véu foi rasgado e Deus pôde se apresentar a cada um de nós, revelando intimamente o seu caráter bondoso e gracioso que nos presenteia com este favor imerecido. A tal da Dona Graça, né? Ao escrever a introdução do seu evangelho, o apóstolo João, sob inspiração divina sobrenatural, nos diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está lá em João 1, no versículo 17. Deus não enviou a graça e a verdade por um intermediário, mas elas se manifestaram em carne e osso através do seu próprio Filho, Jesus. O apóstolo Paulo recebeu a grande revelação sobre a nova aliança e, consequentemente, sobre a graça. Por isso, a apresenta para nós com muita propriedade no Novo Testamento. No entanto, no início, ele não era bem compreendido por muitas pessoas que ouviam a sua pregação e nem pelos próprios discípulos de Jesus. No relacionamento de Pedro com Paulo, por exemplo, foi difícil para Pedro aceitar que, embora ele e os outros discípulos tivessem vivido cerca de 3 anos e meio, todos os dias com Jesus, foi Paulo que nunca conviveu com o Mestre que recebeu a revelação plena do significado da cruz de Cristo.
Mas no final da vida, já amadurecido e transformado pela graça, o apóstolo Pedro escreveu em sua segunda epístola aos cristãos hebreus que estavam sendo perseguidos e dispersos por várias regiões da Ásia Menor, chegando ao norte da África e ao sul da Europa, que eles deveriam dar ouvidos ao que Paulo dizia, pois apesar de parecer de difícil entendimento, ele falava coisas profundas que vinham realmente da parte de Deus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 14 ao 16. Se tivéssemos apenas os 4 evangelhos e não as epístolas paulinas, nós saberíamos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, mas não saberíamos que nós morremos e ressuscitamos com ele. Nós não saberíamos que ele está assentado em lugares celestiais e que nós estamos assentados com ele. Se não fosse Paulo, nós não saberíamos que em Cristo somos novas criaturas, que somos embaixadores dele neste mundo e que somos justiça de Deus. Tudo isso é a revelação paulina, de Paulo. Por causa desse grande entendimento que recebeu, Paulo se empenhou em pregar a graça, mesmo sendo fortemente acusado de proclamar um evangelho fácil, que fácil não tem nada, que muitos hoje chamam de evangelho da porta larga. Ai, Deus, como... Esses termos, o fã-clube... Ai, pai. Quando Paulo dizia coisas como: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Lá em Romanos 6:1, pessoas preocupadas em cumprir apenas a lei e não em promover a salvação, distorciam o que ele falava e o acusavam, dizendo que ele incentivava o povo a pecar para que houvesse maior manifestação da graça, já que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É Romanos 5:20, na parte B, Engraçado é que é antes do versículo anterior. Mas Paulo nunca disse que as pessoas deveriam pecar mais para que viesse uma maior manifestação da graça. Esta é uma interpretação estúpida, as palavras desse autor, que por incrível que pareça, ainda é adotada por igrejas que cultivam o legalismo, usando não para acusar Paulo, mas sim aqueles que, nos tempos de hoje, pregam a genuína graça, a mesma graça que Paulo pregava. Oh, Deus! Se o nome disso for Evangelho da Porta Larga, então vamos fazer obras para alargar ainda mais essas portas, pois a Igreja do Senhor Jesus precisa ter portas realmente largas e ser um local onde as pessoas venham aos montes para que ouçam a palavra de Deus e sejam alcançadas, porque a vontade perfeita de Deus é que todos sejam salvos, conforme diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 1 ao 4. Não estamos nessa terra como cristãos praticantes do amor de Deus e vivendo na nova aliança para dificultar ou impedir a salvação de vidas com regras tolas e sem fundamento bíblico. A graça nos foi dada para que usufruamos dela sem restrições. Não negamos nossas imperfeições, mas, por outro lado, não colocamos nosso foco nessas imperfeições. Nosso foco está em nos alegrarmos por saber que a graça de Deus está ao nosso dispor. É a certeza de que a graça de Deus está disponível e atuante sobre nós que nos fortalece para que sejamos mais parecidos com Jesus, ou seja, cada vez mais aperfeiçoados para sermos perfeitos, como Ele. Nossa, dava até para ler outra aqui. Nossa, de tão empolgado que eu fiquei aqui com esse livro. Mas aqui no resumo, essa parte final que eu poderia resumir, numa frase que eu escutei bastante, assim que eu cheguei lá, que é: nós somos santos em processo de santificação. Ou seja, toda pessoa que aceitou a Jesus e se propôs a seguir um ensinamento, não vou nem falar doutrina, porque doutrina o homem coloca muita mão, mas os ensinamentos da palavra, ele se torna santo, a partir do momento que ele
que ele aceita Jesus, que ele acredita em Jesus. E o seu caminhar, o seu processo aí durante a vida é o chamado processo de santificação, porque você se torna santo a partir do momento que você crê em Jesus, assim como um deputado se torna deputado assim que ele é eleito. Entende? O cargo, o título foi dado, é automático, é simples, né? Mesmo que aquele deputado não tenha a experiência do que um deputado faz, como age, o que tem que fazer, quais são os seus deveres, suas obrigações e tudo mais, ele é um deputado. E aí ele vai aprendendo a ser um bom deputado, né? À medida que vão passando os dias, vão passando as tarefas, né? Vão acontecendo as coisas e ele vai se aperfeiçoando nesse sentido. A mesma coisa para CEO de empresa, sabe? Embora ele tenha um background, né? Acredito eu, de experiência no seu mercado, pelo menos, né? Ele só se torna um bom CEO com o tempo, quando ele passa a gerir equipes, líderes, metas, bonificações, tudo mais, enfim. Ele se torna um bom CEO no processo. Ele pode ter, eu criei aqui meu CNPJ e tal, minha empresa está aberta, ele é o CEO, ele é o dono de tudo. Mas se ele é um bom CEO ou um mau CEO, é de acordo com o processo, né, do dia a dia. E aí, gente, olha aqui tudo, porque esse livro, que é o famoso Vivendo na Graça Superabundante, né, o Evangelho da Porta Larga, eu sempre fui muito a favor dessa frase, embora as pessoas usam de maneira pejorativa, porque a igreja, no caso, né, aqui no nosso caso, ela deveria ser uma igreja, sim, do Evangelho da Porta Larga, porque, cara, toda vez que você lê, né, ou que você já viu em filmes, em séries e tudo mais, o mínimo que você saiba sobre Jesus, você percebe que ele sempre está com as minorias ou com os mais necessitados. Ele nunca está lá com os reis, ele nunca está com os mestres, ele nunca está com os fariseus, né? Nunca está com as pessoas letradas, as pessoas que estão bem de vida. Ele sempre está ali curando um coxo, está sempre ali curando um cego, um leproso, uma mulher do fluxo de sangue. Então, você percebe que ele frequentava, né? Ele gostava de estar na presença das pessoas que não eram tão bem recebidas assim, entendeu? Então, eu acredito muito que a igreja deveria ser o Evangelho da Porta Larga, porque ela aceitando e agregando as minorias de maneira genuína, né, de verdade, as pessoas passam a se sentir mais parte do todo. E isso é muito bacana, porque assim, apesar da minha igreja não ser uma igreja ditamente inclusiva, né, porque hoje eu entendo que igreja inclusiva é mais uma igreja exclusiva, pelo menos na grande maioria aqui do Brasil, porque ela abre a porta a todos. Então, assim, ninguém... Isso são palavras até do meu pastor presidente. Pastor presidente é péssimo, né? Pastor sênior, vamos dizer assim. Tio Brahmaninha. Ele sempre falava, e tem até uma gravação dela que eu deixei salvo, que, por exemplo, em relação aos homossexuais poderem frequentar a igreja. Ele falou, se você vai ficar na porta da igreja, lá, pedindo carteirinha para as pessoas para saber se ela é heterossexual, se ela é homossexual, se ela é pansexual, se ela é transexual, você vai perder seu tempo numa igreja de mais 3 mil membros, conferindo carteirinha por carteirinha, falar, você é hétero, você pode, você é homem, você não pode. Você vai fazer isso? Você vai perder seu tempo com isso? O que é mais importante quando você vem para a igreja? É ouvir a palavra? É adorar através de uma música? Ou é você saber que do seu lado tem alguém que é gay, alguém que é lésbica, alguém que é coxo, alguém que é cego, né? Trazendo essa alusão das minorias. E eu falei assim, cara, é isso, assim. Ele, enquanto pessoa, ou qualquer outra pessoa ali dentro da igreja, enquanto pessoa física, né, pode não concordar, pode não gostar, pode ter seus achismos, pode ter suas convicções, ter suas opiniões, seus valores, né, como muitas vezes é colocado isso como um valor, né, mas de maneira institucional, de maneira PJ, é o que a Bíblia manda e ponto.
tá ligado? E aí tem esse abraço. Desde o primeiro momento que eu entrei lá, inclusive, eu fui muito abraçado, já deixei claro assim, já botando o pé na porta, né? O que eu era, o que eu sou, com quem eu sou casado, o que eu faço, qual é a minha profissão, eu deixei assim, tudo muito às claras. E sempre fui muito bem tratado, muito bem recepcionado. E é isso, sabe? Ser igreja é isso. Isso me impactou. Porque é o evangelho da porta larga, porque qualquer um é muito bem-vindo, não é? Porque é necessário manter-se em pecado, né? Porque algumas pessoas acham que o que eu sou é uma grande maldição. Mas não é o fato de manter-se em pecado que a graça superabunda na minha vida. Mas por eu me permitir viver esse processo de santificação todos os dias através da palavra. Não é através do pastor fulano, pastora ciclano, sabe? É através da palavra, a leitura da palavra. É como eu leio aquilo ali, cara, isso aqui faz sentido. Poxa, cara, isso aqui não faz sentido. Vou deixar para ler outro dia, de repente eu entendo. Ou então eu dou um Google para poder saber mais ou menos ali o contexto, caso eu não tenha entendido alguma palavra, um dicionário, algo do tipo, de maneira mais lógica, de maneira mais estudiosa, do que eu parar pra, de repente, eu não entendi esse versículo, essa passagem que seja, então eu acho que é isso, e ficar no eu acho que é isso pra sempre, sem fazer essa conferência, esse check, que acaba, né, tornando, criando, na verdade, né, conceitos distorcidos em relação à palavra. E eu acredito muito, e isso pode ser polêmico aqui inclusive, que as pessoas que são ateus, né, que não acreditam em Deus, tenham essa visão mais crítica do mundo e da religião como um todo, por de repente não conseguirem entender de fato o que as escrituras sagradas, por exemplo, né, a Bíblia aqui no nosso caso, fala, mas isso também vale para qualquer outra religião que ele possa vir a gostar ou entender, ou querer entender, sabe? Não é uma questão de, eu simplesmente não acredito. Eu acho que existe, tá? Isso aqui é realmente achismo. Que existe um motivo por trás que o levou a não acreditar, né? E aí temos, pelo menos eu tenho conhecimento de pessoas que tiveram grandes traumas, que aí por conta disso, né, Deus não salvou, ela acabou anulando a fé dela, ou colocando a fé dela, porque para ser ateu também você precisa ter fé, né? Você colocou a fé dela numa coisa que não existe, sabe? De que não existe, ou alguma injustiça, essas coisas mais negativas, assim como eu também conheço pessoas de maneira positiva que preferem colocar a sua fé em atos de bondade, de reflexões filosóficas, de conteúdos, né, de teores que o levam a evoluir enquanto uma pessoa boa, né, enquanto ser humano, do que se moldar a leis, a jargões ali que podem estar, de repente, não o evoluindo enquanto pessoa, né, seja fisicamente, seja espiritualmente, intelectualmente, né, mas o colocando num patamar de ser uma pessoa rude, ser uma pessoa ruim, não ser uma pessoa tão legal, sabe? E eu conheço algumas pessoas assim, que você conversa com elas, são pessoas extremamente educadas, pessoas que estão ali solícitas, que ajudam muito mais que muitos cristãos por aí, como muitos católicos por aí, sabe? Mas são boas pessoas, de bom caráter, de boa índole. E aí, o fato dela ser ateu não significa que ela tá desmerecida da graça de Deus. Muito pelo contrário, a graça de Deus, gente, o entendimento da graça de Deus, a visão que esse homem traz pra gente nos livros dele é muito mais ampla do que nós possamos imaginar, sabe? Se ele, com todo esse conhecimento incrível, maravilhoso, se considera uma pessoa que conhece pouco da graça, imagina eu, mero mortal publicitário, que tô aqui nessa caminhada há 33 anos apenas, ele tem 20 e poucos de ministério. Gente, é muito surreal. E assim, à medida que eu vou entendendo um pouquinho mais, né, lendo os livros, aí eu pego a Bíblia, comparo com a Bíblia, para saber se tá fazendo sentido, se é verdade mesmo, que quem tá falando é o que tá ali na Bíblia, dentro do contexto, dentro da época e tudo mais,
velho, eu entendo muito mais sobre o amor ao próximo, porque não é a religião dos outros, ou a falta de religião dos outros, que molda se a pessoa é boa ou não, né? Como eu acabei de dar o caso aqui dos ateus, tem muito ateu que faz muita coisa boa, muito melhor, ou seja em qualidade ou quantidade, do que muito crente dessas igrejinhas que entregam quentinha toda semana na rua, sabe? Não tô desmerecendo um ato ou outro, mas eu falo da intencionalidade, da genuidade, né? De ser genuíno mesmo, de o seu ato ser em prol do próximo e não ser um mero rito, sabe? O que eu mais gosto na filosofia é exatamente isso, porque você tem a capacidade de pensar, você tem a capacidade de criar um pensamento, um raciocínio lógico que faça sentido em qualquer assunto que a vida possa te dar. E a religião, no caso da fé, né, não religioso, né, mas da fé, do ato, da crença, também é uma delas. Então, você vê que existe um Deus que é amor, é a essência dele, é o que ele é. E você conseguir exercer esse amor de maneira cristã ou não, católica ou não, né, através de um salvador, de um ícone que representa a sua fé ou não, velho, isso é pregar muito mais a Deus do que qualquer outra doutrina. E isso é muito irado, muito irado. Então, eu quis mudar um pouquinho o tema do livro, porque eu realmente pensei assim, cara, eu acho que eu vou começar a semana com um pé na porta, com uma leitura pé na porta, porque a gente precisa despertar e quebrar esses preconceitos, esses paradigmas sobre a minha fé é maior que o outro, né? Inclusive, eu ontem de noite soube que ontem foi o Dia Internacional contra a Intolerância Religiosa e muitas pessoas acabam tornando esse dia contra uma luta especificamente sobre as religiões de matriz africana, sabe? Como se eles fossem as maiores vítimas. Eu não estou desmerecendo, não estou falando que eles não são, tá? Eu só estou querendo dizer que toda religião sofre. E eu sou um cara um aliado, né? Como eu tenho ouvido muito das pessoas que não são gays ou lésbicas, mas que aderem à causa LGBT, aí se chamam de aliados, hoje esse termo maravilhoso e engraçado. Eu sou um aliado das outras religiões, sabe? Eu sou aliado, tipo, cara, eu já falei aqui algumas vezes, a minha mãe, ela é espírita, minha irmã é de uma matriz africana, minha melhor amiga também é de uma matriz africana, de outra matriz africana. Eu tenho primos que são de matriz africanas. A pessoa que me incentivou a criar esse podcast aqui, que de repente possa estar te abençoando de alguma forma, né? Seja espiritualmente, intelectualmente e tudo mais, ela também é de matriz africana. Então você entende que não é... Acabou de passar um helicóptero que eu levei um susto. Mas não é a religião da pessoa que faz aquilo. Que molda a pessoa, no caso, né? Na religião das pessoas realmente fazem muitas coisas que levam as pessoas a fazerem coisas erradas ou distorcidas, mas é o caráter, no final das contas, que é moldado. A Bíblia, ela trabalha em prol disso, de moldar o seu caráter. Mas não é moldar o seu caráter, como eu ouvi falar, né? De uma maneira, uma receita de bolo. Todo homem tem que ser A e toda mulher tem que ser B. Não. A gente já vê muitas, inclusive existem agora vertentes específicas, né? Pastoras que pregam para mulheres para falar de um determinado padrão, o padrão B. E existem líderes, pastores que falam só com mulheres para fazer com que elas desenvolvam o seu próprio padrão. Que elas consigam entender como lidar com a sua família. Tem mulher que quer ter filho, tem mulher que não quer ter filho, tem mulher que quer ter biológico, tem mulher que quer adotar. Então, os padrões são formados de acordo com o contexto de cada família, de cada local. Isso é bacana, porque você tem o seu direito de escolha, você exerce de fato o raio do livre-arbítrio que a Bíblia te dá, cara. Isso é que é legal. A graça te faz entender essas coisas, sabe? Eu não sou obrigado a nada, entendeu? Eu não sou obrigado
a me casar com uma mulher se não tá dentro do meu contexto, entendeu? E o bom é que existem respaldos bíblicos para isso. Olha que legal. E não é assim, não, você tá inventando, você tá olhando, interpretando esse versículo, essa passagem de acordo com a sua realidade para que seja bom para você. Não, gente, é bíblico e ponto. E eu não vou discutir com as pessoas em relação a isso, sabe? Se uma pessoa não acredita, ou não quer acreditar, ou não gosta por causa das suas convicções, dos seus valores, e pararatimbum, que todo gay é amaldiçoado, todo gay vai pro inferno e tudo mais, gente, lê a Bíblia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. O mais legal é que tá na Bíblia, sabe? Você pode não ser um expert em termos gregos, hebraicos, de romano, não, mas tem textos simples, né? Tem uma passagem, vou falar aqui, vou jogar no ar, assim, quem quiser que pesquise, que pegue, mas as pessoas falavam assim, quando eu aprendi sobre os eunucos, as pessoas falavam assim, mas eunuco só tem Antigo Testamento, não sei o que, não. Eu falei, não, querido, tem eunuco no Novo Testamento também, tá? Lê ali um pouquinho o que Jesus fala dos eunucos e vida que segue, entendeu? Que não é a exclusiva parte que fala de gays e tudo mais, né? Vai até um pouquinho além, se a gente parar pra pensar direitinho ali, se olhar o que é um eunuco, mas você sempre percebe quando lê a Bíblia que Deus, ele trabalha nos detalhes de não deixar as coisas muito literal, sabe? Para você entender que aquele ato não é exclusivo para aquela pessoa, mas para todas as pessoas, porque Deus não faz exceção de pessoas, ele tá ali para todos, ele veio para salvar o mundo, sabe? Do nosso grande super-herói veio para salvar o mundo. E quem tá no mundo? Só eu? Não, tá todo mundo, literalmente todo mundo. Então, Jesus curou o cego, então aquela determinada palavra, aqueles determinados atos, aquele determinado ritual é voltado único exclusivamente para curar os cegos. Não. Quando você pensa e começa a entender sobre a graça, você expande tudo que Jesus fez no reinado dele, na vida dele, resumiu um livro inteiro para que todo mundo fosse alcançado. A ideia central é esse: Deus é amor e ele veio para todo mundo. Tanto que o maior mandamento é para que nós nos amemos uns aos outros assim como ele nos amou. Gente, é amor na essência de Deus, é amor como cumprimento de todas as leis e é o amor como base para nos relacionarmos um para com os outros. É muito difícil entender isso? Não, mas para algumas pessoas ainda é, porque elas conseguem ler, né, por conta, acredito eu, né, não sei se é isso, mas acredito eu que seja por conta dessa cultura de ficar pegando pequenos trechos da Bíblia e focando naquilo sem os contextos, sem os reais significados. Tanto que criam hoje aí frases de efeito que não são bíblicas, mas que já tá tão no jargão da galera gospel e católica, que eu também já ouvi alguns, que botam isso como tá na Bíblia, entendeu? Não tá. E a graça, a graça de saber mais sobre a graça, é que você passa a pensar, cara. Tem que pensar. É uma das coisas que eu mais gosto na atual igreja que eu frequento hoje é essa. Ela me deixa pensar, ela me faz pensar, para que eu não seja mais um que vai ser levado por vento de doutrina, mais um que vai julgar o ateu como uma pessoa inferior a alguém que crê em Deus, ou a julgar alguém de matriz que professa a fé de matriz africana inferior do que alguém que professa uma fé cristã, uma fé católica, sabe? Não é uma questão de nível, é uma questão de caráter, é uma questão de personalidade, sabe? De ser moldado pelos padrões da Bíblia, de Jesus, não da lei, não do Antigo Testamento, não do que Moisés disse, não do que Paulo disse, mas do cerne disso tudo, da essência, do centro disso tudo, sabe? Que é Jesus. E aí você conhece Jesus através, né, da leitura da palavra, a revelação do Espírito, que muitas pessoas falam, né, que a palavra viva, ela é revelada porque você olha
você lê aquele trecho e você entende, você consegue trazer luz à sua dúvida. E isso é uma revelação através da palavra, porque você consegue, à medida que você vai lendo, dia a dia ou semana a semana que seja, né, de grão em grão, você começa a entender contexto, você consegue fazer links de situação e isso gera essa revelação da palavra, né? Porque você conseguiu entender um mistério, né? Como os crentes geralmente falam, mas você consegue perceber detalhes em frases, em situações. Jesus agiu dessa forma em outro contexto também. Qual foi? Quando você lembra, que você faz o link, você fala, putz, velho, é isso, sabe? E essa revelação não é uma coisa mística, sabe? Que vem um vento e não sei o que, não. É isso, sabe? É você entender um pouquinho mais. Gente, de 2 páginas e meia, chegamos a mais de meia hora. Que incrível! Espero que vocês tenham gostado. Compartilhei com um amigo de vocês. Pode ser amigo de matriz africana, né? Que professa a fé de matriz africana. Pode ser ateu, pode ser, sei lá, budista, sei lá, zoroastra, que seja. A ideia aqui é a gente compartilhar. Inclusive, eu gostaria muito de ouvir um feedback dessas pessoas, né? Das pessoas que professam essas vertentes. A fé nessas vertentes. Para que eu consiga, de repente, validar esse tipo de conteúdo, entender que, tipo, velho, não é enfiar Jesus goela abaixo, porque se Deus é amor, aonde é amor é Deus, entendeu? E por aí vai. É uma fala polêmica? Não fala polêmica, mas, gente, nós vivemos numa sociedade, são pessoas, são seres humanos, são corações, sentimentos que estão sentados ao nosso lado, não é a bandeira política, não é a bandeira religiosa, não é a bandeira sexual que vai tornar aquela pessoa menos ou mais humana. Tá bom, gente? Beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau.